E se eu te dissesse que o objeto mais sagrado da Bíblia pode não estar perdido? E se a Arca da Aliança, aquela que abriu mares, derrubou muralhas e matou homens só por ser tocada, estiver enterrada, escondida, esperando para ser revelada? Parece filme, mas não é. Durante séculos, reis procuraram, exércitos escavaram, impérios inteiros tentaram encontrar. Sem sucesso. A arca simplesmente sumiu. Nenhum registro, nenhum rastro, nenhuma explicação. O mesmo objeto descrito em Êxodo como o trono visível de Deus na terra desapareceu da história como se nunca tivesse existido. Alguns dizem que foi destruída, outros roubada, outros escondida pelo próprio céu. Mas anos atrás, um homem cristão, pesquisador bíblico, afirmou algo que deixou arqueólogos em choque. Ele disse: "Eu encontrei, não em um museu, não em um templo famoso, mas debaixo da terra, escavando, em segredo, perto do local da crucificação." Segundo ele, o que estava enterrado ali não era apenas madeira e ouro, era algo que carregava a presença de Deus. E o mais estranho, o governo não falou nada, a mídia ignorou, e o local foi fechado. Coincidência ou algo que não deveria ser visto? Porque se a arca for real, isso muda tudo o que a gente sabe sobre fé, história e poder. E essa história começa milhares de anos atrás no deserto. Muito antes de desaparecer, a arca não era lenda, ela era real, visível e temida. No livro de Êxodo, no meio do deserto, Deus entrega a Moisés instruções extremamente detalhadas. Não era simbólico, era técnico, medidas exatas, tipo de madeira, camadas de ouro puro por dentro e por fora, argolas, varas, querubins esculpidos, como se o próprio Criador estivesse dando o projeto de um artefato sagrado. Faça exatamente como eu te mostrar. Nada podia ser diferente, porque aquilo não seria um simples baú. Seria o trono de Deus na terra, dentro dela, as tábuas dos 10 mandamentos, o maná do deserto, a vara de Arão, relíquias vivas do poder divino, e acima, entre os querubins, algo aterrador, a presença. A Bíblia diz que a glória de Deus descia ali, fogo, nuvem, luz, mas havia uma regra absoluta: ninguém podia tocar. Ninguém. Quando um homem tentou segurar a arca para impedir que caísse, ele morreu na hora, sem aviso, sem chance, só por encostar. Ela não era só sagrada, era perigosa. Agora pensa comigo, se um objeto desses realmente existisse hoje, você teria coragem de chegar perto? Depois de construída, a arca não ficou guardada. Ela ia para a linha de frente, como se fosse uma arma, mas não feita de ferro, feita da presença de Deus. Em Josué, quando o povo de Israel chega diante de Jericó, o cenário é impossível. Muros gigantes, portões de bronze, soldados armados, nenhum exército conseguiria invadir aquilo. Só que Deus dá uma ordem estranha. Nada de catapultas, nada de espadas. Apenas andar. Durante 7 dias, os sacerdotes carregaram a arca ao redor da cidade. Silêncio. Passos ecoando. O povo observando dos muros, rindo. Parecia loucura. Até o 7º dia, as trombetas soaram, o grito ecoou e então a terra tremeu. Os muros começaram a rachar, pedras enormes desmoronando sozinhas. Sem ataque, sem explosão, sem explicação, a cidade simplesmente caiu, como se algo invisível tivesse empurrado tudo de dentro para fora. E não foi o único caso. Quando a arca era levada à batalha, inimigos fugiam. Quando era capturada, pragas atingiam cidades inteiras. Estátuas de deuses caíam quebradas durante a noite. Era como se o próprio céu estivesse lutando. Não era fé cega, era medo real, porque onde a arca estava, algo sobrenatural acontecia. Mas então, depois de séculos de milagres, ela simplesmente desapareceu da história, sem registro, sem batalha, sem explicação. Como algo tão poderoso some assim?
Alguém escondeu ou alguém quis proteger o mundo dela? E então, silêncio. Depois de séculos sendo o centro de Israel, a arca simplesmente para de aparecer. Ela estava no tabernáculo, depois no templo de Salomão, guardada no lugar mais sagrado da terra, o Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, e ainda assim, tremendo. Mas algo estranho acontece. Os registros continuam falando de reis, guerras, profetas. Só que a arca nunca mais é mencionada. Nenhuma descrição, nenhum transporte, nada, como se tivesse evaporado. Então vêm as invasões, Babilônia, exércitos destruindo Jerusalém, o templo queimando, o ouro levado, os tesouros roubados. Mas sabe o mais assustador? A Bíblia lista vários objetos saqueados, menos a arca. Ela não aparece entre os itens roubados. É como se já não estivesse lá. E aí surge uma pista curiosa. No livro de Jeremias existe uma profecia estranha. Não se falará mais da Arca da Aliança, nem se lembrará dela, nem se fará outra. Por que Deus diria isso se ela ainda estivesse no templo? Alguns estudiosos acreditam que os sacerdotes esconderam antes da invasão. Outros dizem que Jeremias levou para cavernas secretas. Outros que foi selada em túneis subterrâneos sob Jerusalém, protegida, esperando o tempo certo, porque talvez ela nunca tenha sido perdida, só escondida de propósito. Séculos se passaram, impérios caíram, guerras aconteceram, religiões nasceram e a arca virou lenda, história antiga, algo que muitos acreditavam ser só simbólico, até que um homem decidiu procurar não um exército, não um governo, um cristão comum, pesquisador bíblico, arqueólogo amador, obcecado por profecias. O nome dele, Ron Wyatt. Enquanto o mundo ignorava, ele estudava mapas antigos, textos hebraicos, medidas do templo, relatos de Jeremias. Ele acreditava em algo estranho. A arca nunca saiu de Jerusalém. Estava debaixo dela, enterrada, escondida em túneis. Então começou a escavar, perto do Gólgota, o lugar onde Jesus foi crucificado. Dias viraram semanas, sem apoio, sem imprensa, só poeira e rocha. Até que a pá bateu em algo oco. Uma câmara subterrânea, escura, selada, lacrada como se ninguém devesse entrar. Segundo ele, lá dentro havia um objeto coberto de pó, madeira antiga, revestida de ouro. 2 querubins esculpidos, exatamente como descrito em Êxodo. As mesmas medidas, o mesmo formato, a mesma estrutura, a arca. Mas não era só isso. O teto da caverna tinha uma fenda, bem acima, e segundo o relato dele, algo impossível tinha acontecido ali, algo ligado ao sangue e à cruz, algo que deixaria qualquer um arrepiado. Dentro da caverna, o ar era pesado, silêncio absoluto, só poeira, escuridão. E aquele objeto dourado parado ali, como se tivesse sido esquecido há milhares de anos. Ron se aproximou devagar, coração disparado, lanterna tremendo. As medidas batiam, o formato batia, os querubins, idênticos à descrição bíblica. Mas o mais estranho estava acima. No teto da câmara havia uma rachadura, uma fenda que subia direto para a superfície. Exatamente, para o lugar onde, segundo a tradição, ficava a cruz de Jesus. E aí vem o detalhe que ele contou, e que até hoje divide opiniões. Debaixo da rachadura, sobre a tampa da arca, havia manchas escuras, secas, como se algo tivesse escorrido de cima e pingado direto sobre ela. Ele acreditava que no momento da crucificação, quando a terra tremeu, a rocha se abriu e o sangue de Cristo teria descido e tocando o propiciatório, a tampa da arca, como se o sacrifício final,
tivesse alcançado o mesmo lugar onde o sangue dos sacrifícios antigos era colocado, ligando o Antigo e Novo Testamento, no mesmo ponto, no mesmo lugar. Coincidência? Simbolismo? Ou algo real demais para ser divulgado? O mais curioso. Ele disse que autoridades fecharam o local, sem escavações públicas, sem divulgação oficial, sem explicações, como se certas coisas não devessem ser encontradas. Agora me diz, se a arca fosse revelada hoje, você acha que o mundo estaria preparado para a verdade? Comenta, quero ver a arca, se você quer que essa descoberta venha à tona. Até hoje, nada foi oficialmente confirmado. Nenhum museu exibiu, nenhum governo assumiu, nenhuma escavação pública foi autorizada. Só silêncio. O mesmo silêncio que cerca a arca há milhares de anos. Alguns chamam de mentira, outros de teoria da conspiração. Mas uma pergunta continua ecoando. Por que tantos textos antigos falam que ela foi escondida e não destruída? Em 2 Macabeus, um livro histórico antigo, diz que o profeta Jeremias teria levado a arca para uma caverna e selado a entrada, até que Deus reunisse novamente o seu povo, não roubada, não quebrada, guardada, esperando o tempo certo, como se fosse perigosa demais para qualquer nação controlar. Porque pensa comigo, se a arca realmente carregava a presença de Deus, se ela derrubava muralhas, enviava praga, fazia inimigos fugirem, quem teria coragem de expor isso hoje? Viraria guerra, disputa política, fanatismo. Talvez ela esteja escondida justamente para proteger a humanidade, ou talvez já tenha sido encontrada e alguém decidiu que o mundo não pode saber. No fim, sobra só a dúvida. A arca é apenas símbolo ou ainda está em algum lugar, debaixo da terra, intacta, esperando ser revelada? E se um dia ela aparecer, você estaria pronto para encarar o que isso significa?